João Goulart Filho. Pera, esse nome não é estranho. Já sei por quê, Jurema. Ele é filho do ex-presidente da República João Goulart, o Jango, morto em 1976. Ah, minha memória tá boa. João Vicente Fontela Goulart Filho é o candidato do PPL à presidência da República nas eleições de 2018. Seu vice-presidente é o advogado gaúcho Léo da Silva Alves. Alves é professor na Universidade Católica de Brasília e antes de se dedicar ao magistério, o advogado foi consultor jurídico do Congresso Nacional e também procurador federal concursado. Goulart Filho nasceu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1956, tem, portanto, 61 anos. Sua mãe é a dona de casa Maria Tereza Fontela Goulart, de 77 anos, e a sua irmã, que é um ano mais nova, é a historiadora Denise Goulart. Ele passou a maior parte da infância e da adolescência no Uruguai, onde seu pai se exilou depois de ter sido deposto da presidência da República em 1964 por um golpe militar. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas dois: um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Esse é o episódio da história, que a gente vai estudar a história hoje. Ele passou também pela Argentina e Inglaterra até voltar ao Brasil em 1979, quando teve início a reabertura política aqui no país. Naquele ano, ele participou da fundação do PDT, partido que é liderado pelo seu tio Leonel Brizola. E em 80, ele formou-se em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente ele é presidente do Instituto João Goulart, criado em dezembro de 2004 para homenagear a história política de seu pai. Ele também é escritor. Pelo PDT, Goulart Filho disputou a eleição de 1982 para deputado estadual no Rio Grande do Sul e foi eleito. Só que, no entanto, ele não apresentou nenhum projeto de lei, segundo a Assembleia Legislativa Gaúcha. Em contraponto, destacam a sua ação parlamentar em defesa de direitos fundamentais nos últimos anos do regime militar aqui no Brasil. Ele voltou a ocupar um cargo público em 1998, quando assumiu a presidência do INTER, que é o Instituto de Terras do Rio de Janeiro, durante o governo de Marcelo Alencar. Na mesma gestão, ele assumiu a Subsecretaria de Agricultura. No caso, o governador na época era o Antony Garotinho, que também era do PDT. Goulart Filho foi filiado a dois partidos somente: o Partido Democrático Trabalhista, que é o partido que ele ajudou a fundar, como a gente já contou, e o PPL, Partido Pátria Livre. Pelo PDT, que é o partido que ele ficou desde a sua fundação até 2017, ele foi eleito a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e decidiu deixar o partido em 2017 por discordar do apoio que o partido deu naquele ano ao governo de Rodrigo Hollenberg, do PSB, no Distrito Federal. O governador, no caso, ele tinha barrado a construção do Memorial da Liberdade e Democracia Presidente João Goulart. Em julho desse mesmo ano, ele decidiu mudar então para o PPL, que é a legenda pelo qual, no caso, ele é candidato à presidência agora. O partido ele é pequeno e sem representatividade no Congresso Nacional. Porém, Goulart disse que escolheu a sigla por ter se identificado com as bandeiras nacionalistas que ela defende. Ideologicamente, Goulart Filho prega o nacionalismo e o trabalhismo. Ele acredita na importância de fortalecer o mercado interno. E, no caso, esse discurso é uma herança do seu pai e do seu tio Leonel Brizola. 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas.
A maior parte das declarações públicas feitas por ele traz críticas em relação às políticas econômicas adotadas nos últimos governos, quais ele considera neoliberais. Goulart escreveu um artigo, que foi publicado no site do instituto que leva o nome do seu pai, dizendo que é preciso resgatar medidas tomadas por ele e pelo ex-presidente Getúlio Vargas, focadas na valorização do trabalhador. Durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Goulart Filho se posicionou contra. Ele classifica o episódio como um golpe movido pelos mesmos interesses que instituíram a ditadura militar. Ele também é contra a reforma trabalhista aprovada pelo atual governo do Temer. Quais são os seus pontos fracos? A estrutura partidária do PPL é tão pequena que não tem nenhum deputado federal eleito em 2014. Então a legenda não tem nenhum aliado para sua coligação e terá alguns segundos apenas de propaganda no rádio e na TV. E seus pontos fortes? O ponto forte é justamente a herança do nome que carrega. Ele aposta no discurso trabalhista e a ligação de sua história à história do seu pai, que foi um presidente deposto por um golpe militar, pode ajudar na sua projeção. E suas propostas? Na área de educação e saúde, revogar a emenda do teto de gastos para ter mais recursos para a saúde e educação, federalizar o ensino básico. Em 4 anos, ele quer equiparar o piso salarial do ensino básico ao piso dos institutos tecnológicos, que atualmente é de aproximadamente R$6 mil. Ele quer implantar a educação em tempo integral em 50% das escolas em 4 anos, zerar o déficit de creches e pré-escolas em 4 anos, reestruturar a atenção primária à saúde, transformando as unidades básicas de saúde e o médico de família no centro de gravidade de todo o sistema de saúde. Segurança. Ele é contra armar a população, ele é a favor de integrar os órgãos policiais e ele quer adotar uma política de valorização dos integrantes das forças policiais, além de apoiar a criação e o funcionamento de conselhos comunitários de segurança, desvinculados do Estado. Ele também quer propor a descriminalização do usuário de drogas, fazer uma reforma urbana, melhorando as condições de vida nas comunidades pobres e fazendo a titulação das residências, que é dar escrituras aos moradores. Programas sociais. Ele é a favor da manutenção do Bolsa Família e quer assentar 130 mil famílias de sem terra nos primeiros 6 meses do governo. Também ele quer assentar 400 mil famílias no primeiro ano e, para isso, priorizar a desapropriação de terras e exigir a devolução de todas as terras públicas que foram griladas por fazendeiros e empresas. As famílias assentadas receberão títulos de concessão de uso, no caso, com direito à herança familiar, mas não poderão vender a terra de jeito nenhum. Ele também quer promover uma reforma urbana e, para isso, taxar progressivamente os imóveis desocupados, como meio de estimular sua ocupação. Implementar um programa de construção de moradias para a população de baixa renda, de até 3 salários mínimos, e dar títulos de propriedade de terrenos nas comunidades da periferia. Goulart também quer combater o preconceito e a discriminação econômico-social, racial, étnica, religiosa, etária, regional, sexual e por deficiência. Na economia, ele quer revogar a reforma trabalhista de Michel Temer, não fazer a reforma da Previdência e, em vez disso, cobrar as dívidas devidas à Previdência. Ele também quer paralisar os processos de privatização de empresas estatais em curso, dobrar o salário mínimo em 4 anos e criar 20 milhões de empregos em 4 anos também. Ele quer enfrentar o sistema financeiro, repactuando a dívida pública e reduzindo de forma drástica os juros que incidem sobre ela, segundo ele, para dar condições ao Estado de investir no desenvolvimento social. Goulart quer aumentar investimentos públicos e usar bancos públicos como o BNDES para fomentar pequenas e médias empresas em vez de financiar multinacionais. Ele também quer promover uma reforma tributária que elimine impostos indiretos e taxe a renda e a propriedade dos grandes e não o salário dos pequenos, entre aspas. Ele quer promover o adensamento das linhas de metrô nos principais centros urbanos e, para isso, será criada uma empresa estatal nacional, a Metrobras. Pode passar um metrô assim na hora, não dá pra passar o metrô? Reforma política. Goulart defende uma reforma eleitoral ampla
com voto em lista proporcional e fortalecimento dos partidos, o que vai de encontro a alguns outros candidatos que querem justamente liberar as candidaturas únicas. Ele é contra as candidaturas independentes e defende a Operação Lava Jato, a lei da ficha limpa, a revogação do foro privilegiado e do fundo eleitoral. Ele quer realizar consultas, plebiscitos e referendos para, segundo ele, ampliar a participação da população nas decisões. Meio ambiente. Ele quer garantir uma cobertura de 100% de coleta e tratamento de esgoto nos centros urbanos, fortalecer a transição para combustíveis menos poluentes e estimular políticas de transporte coletivo, aumentar a multa e a pena para crimes ambientais, sobretudo em casos de desastres ecológicos. Pois é, trazendo todo o histórico da sua família, Goulart é um dos presidenciáveis que tem tido menos destaque durante essa corrida presidencial. Esse é ele e continue assistindo os nossos vídeos. Comente, diga o que faltou, o que tá de legal, o que não tá de bom. Falem, mas falem da gente. É isso. Vamos que vamos?